Nessa aula eu vou explicar para vocês a maneira certa, correta de você colocar as agulhas aqui na biqueira, tá? Na ponteira, para não ter problema de ficar tripidando ou de sair alguma coisa errada, ok? Então, em primeiro lugar, vamos colocar a ponteira aqui. Essa ponteira é para contorno de 5 agulhas RL. Então, vamos pegar aqui uma agulha 5RL, ó. Sempre é bom você tirar aqui por trás, né, para você não danificar a ponta das agulhas aqui, para não entortar ela, né? Então veja bem, na hora de tirar também, você vai retirar por aqui por trás e aí você puxa de uma maneira que você não tenha contato aqui de forçar a agulha para não entortar, legal? Uma coisa que é importante também saber é que essa bolinha aqui, ela vai encaixada aqui na máquina. Então tem algumas máquinas que são meio fora do padrão, a gente precisa talvez abrir um pouquinho para que ela entre melhor ali. Então a gente precisa de um alicate de bico redondo desse jeito aqui, a gente vai só enfiar lá, segurar e abrir um pouquinho para que essa distância aqui fique maior, para encaixar melhor na máquina, ok? Nesse caso aqui a maquininha está perfeita, está no padrão, então eu não preciso ficar aumentando esse furinho aqui para encaixar lá. Então a grande dúvida é o seguinte: como é a posição certa para você colocar a agulha na sua biqueira? A dúvida grande que existe é se essa parte aqui é para cima ou para baixo. Se ela vai ficar desse jeito ou se ela vai ficar ao contrário na hora que ela está montada aqui na maquininha. Então veja bem, eu vou te dar uma dica legal para você tirar essa dúvida. Se você quer usar a biqueira de uma maneira que fique bem firme a agulha nela, você vai pegar com o alicate aqui, olha só, você vai entortar um pouquinho para baixo, ó, pouquinha coisa para baixo, para que ela fique, ó, olha só para você ver, para que ela fique mais ou menos essa ponta na mesma direção do ferrinho. Então o que vai acontecer? Quando você colocar dentro da biqueira, tá, com bastante cuidado para não ter perigo de encostar lá na parte de dentro e ferir a ponta da agulha, né, entortar a ponta da agulha, porque ela é muito delicada. Você vai encaixar aqui de pouquinho, bem certinho, tá? Eu recomendo que você use a ponta, a solda para cima. Tá? Eu recomendo que você coloque a solda para cima. Dessa maneira, se você entortar a agulha para baixo, você pode perceber que a agulha vai estar saindo bem encostada na parte de baixo do bico, da saída do bico. Isso é muito importante porque ele vai sair bem encaixadinho ali, ó, e ele não vai ficar trepidando nem para o lado, nem pulando para cima e para baixo. Dessa maneira você vai ter uma qualidade melhor no movimento do percurso da agulha aqui, sem ter problema dela ficar trepidando na hora que ela for fazer o seu trabalho de movimentação aqui para cima e para baixo. Então, sempre a solda para cima. Se você quiser colocar ao contrário, você tem que entortar a agulha ao contrário, porque senão aqui, ó, se você colocar desse jeito, ela vai sair na parte de cima aqui, ó, não vai ter apoio para a agulha, então ela vai ficar trepidando na hora de trabalhar. Na hora de colocar na máquina, então, vamos colocar aqui novamente. Na hora de colocar na máquina, você empurra ela totalmente para fora aqui para ficar bem firme, né, para não ficar saindo do lugar. Você vai soltar aqui o parafuso da maquininha para você poder encaixar bem. Olha só, para essa peça ficar solta, para a biqueira entrar da maneira que é necessário, tá? Aí você vai encaixar aqui, ó, observando que ela fique, essa ponta fique para cima, tá? Observando que a ponta fique certinho aqui e a solda fique para cima, olha só. A solda está localizada para cima. Então agora você só vai ajustar o tamanho da ponta aqui de uma maneira que ela fique bem rente. Ela não pode ficar com a máquina desligada, a ponta aparecendo de maneira alguma. A ponta tem que ficar guardadinha. Se você tiver com a máquina desligada e a ponta estiver assim, vai dar problema porque ela vai enroscar na pele, ela vai beliscar a pele. Então joga ela para trás, aperta ali e olha só, a gente apertando aqui em cima do batedor, ó, dá para ver o tanto de agulha que vai sair ali quando a máquina estiver funcionando. Então esse é o percurso da máquina, está saindo em torno de 3 milímetros aqui, e quando a gente funciona a máquina, ela vai diminuir um pouquinho porque em contato com a pele força ela para trás e ela vai entrar menos na pele. Uma coisa que é importante, você não esquecer de colocar os elásticos aqui, as borrachinhas, né? Se você perceber que a tua máquina estiver esquentando ou tiver com rendimento ruim de funcionamento, coloca só uma borrachinha. Só se a máquina estiver esquentando ou tiver com a batida muito irregular,
tira uma borrachinha e deixa apenas uma para não ficar muito pesado. Legal? Pra você, quando você for fazer a ligação da sua máquina, o clip cord tem que estar com essa parte preta para baixo, porque nós temos aqui um capacitor e geralmente essa parte negativa do capacitor é ligada aqui atrás, onde vai o negativo da energia do capacitor, tá? E essa parte de baixo aqui vai ligado na frente, que é a parte positiva. Então o fio positivo do capacitor vem aqui. Se você liga invertido, a máquina funciona também de uma maneira normal, estável. Você não vai perceber diferença nela, você só vai perceber que ela vai começar a esquentar um pouco. Então, quando começar a esquentar, é hora de você mudar aqui, ok? Para você poder entender qual é a configuração de soldagem do seu capacitor aqui, de como que ela veio soldada. Geralmente o padrão é o negativo embaixo e o positivo em cima. Agora eu vou mostrar para você como fazer a montagem dessa agulha de shader, né? Para poder fazer a pintura ou o sombreado. Olha só, maneira de tirar. Você pode reparar que ela está soldada em cima da haste, né? Então, ela tem um motivo para isso. Se você olhar bem aqui, você vai perceber que tem duas camadas de agulha, olha só. Tem a camada de cima e a camada de baixo. Então, essa camada de baixo geralmente é número par, a de cima é número ímpar. Então, o que vai acontecer? Se você usar ao contrário, usar ela desse jeito com a solda em cima, ela vai estar com um número par embaixo. Quando você for fazer, tatuar um cantinho ali, a agulha de baixo está mais afastada para dentro, né? Vai estar tipo assim, ó. Essa daqui vai ser a agulha de baixo, ela vai estar afastada para dentro, né? E quando você for fazer ali, ela não vai pegar o cantinho certinho. Então, se você colocar a parte ímpar para baixo, vai ser melhor, porque a agulha do lado aqui, ela vai estar mais afastada para o lado. Então, quando você for fazer o cantinho, vai ficar melhor, porque você vai pegar essa agulha aqui para fazer os detalhezinhos de cantinho. Então, fica melhor, ok? O jeito certo é ao contrário, assim, a solda para cima. Aí você vai pegar com o alicatinho aqui, ó, bem na beiradinha, e entortar ela desse jeito, ó. Entorta ela um pouquinho para cima, só que na realidade essa parte vai ficar para cima, ó. Você vai entortar para lá, para que essa parte fique encostada direitinho aqui na biqueira, ó. Ela vai sair, ela vai ser colocada dessa maneira aqui, ó. Ponteirinho, para que ela saia bem encostada aqui, ó. Tá? Ela tem que ficar bem encostada na parte de baixo, para ela não ficar tripidando nem para o lado e nem pulando para cima e para baixo. Então ela tem que ser colocada essa parte para cima, a parte da haste para cima, beleza? Olha só, a haste para cima, ela foi entortada para baixo para ficar encostada aqui, ó. Quando ela sai aqui, ela fica bem firmezinha. Então vamos montar aqui para você ver. Olha só, vamos montar a ponta aqui. Montou a ponteira, apertou, não precisa apertar muito porque ela é plástica, ela acaba quebrando, né? Se você apertar demais. Na hora de colocar a agulha aqui também, olha só. Você encaixa ela, põe até o final lá, vem na maquininha aqui, ó. Encaixa o corpo na maquininha e deixando a agulha toda para fora para você poder puxar aqui e ela encaixar. Tá? Ela vai encaixar aqui sem você ter que puxar muito para dentro. Então, se ela tiver difícil de encaixar aqui, ó, nessa borrachinha, você pega o alicate, ó, e só faz isso para poder empurrar para dentro. Se você quiser empurrar com a unha mesmo, beleza. Nesse caso aqui, eu acho que fica bacana se a gente soltar ela aqui e abrir um pouquinho, como eu tinha dito para você, ó. Abrir um pouquinho. Agora ela vai encaixar bem, ó, fácil. E aqui a ponta da agulha tem que ficar bem rente, não pode ficar a ponta da agulha aparecendo para fora. Quando você ligar a máquina, não pode sair para fora a agulha. E você vai saber aqui a profundidade quando você empurrar, ó. Você empurra o batedor aqui, ó, você vai ver o tanto de agulha que ela está saindo lá na frente, ó. Esse é o percurso da máquina, é um percurso curto, tá? E não precisa ser muito comprido para fazer o sombreado e nem a pintura. Você não vai enfiar muito fundo na pele, não. Aí é só apertar aqui, ficar firme. Observa de frente aqui também, ó. A agulha não pode ficar torta, ela tem que ficar bem certinha. Então você tem que virar um pouquinho o corpo aqui para que ela fique bem alinhada dessa maneira assim, ó. Ela não pode ficar torta na saída da biqueira, ela tem que ficar bem encostada nessa ponta aqui, ó, nessa base. Tem que ficar bem encostadinha para não ficar forçando a agulha, senão vai trabalhar de uma maneira errada. E aqui, olha só, como eu tinha dito, você vai deixar a haste para cima e entortar a agulha para baixo para ela ficar bem firme aqui. E outra coisa também, colocar a borrachinha
Okay? Use sempre borrachinhas novas a cada tatuagem que você for fazer. Você pode comprar essas borrachinhas na livraria, é bem baratinho. Se a máquina ficar pesada, você vai fazer o seguinte, você vai só tirar uma borrachinha e deixar ela trabalhar com uma borrachinha só. Ou você pode também forçar um pouco a borrachinha para que ela perca aquela energia toda que ela tem quando ela é nova. E novamente ligar aqui para você poder fazer o teste, olha só. O funcionamento da máquina, a ponteira tá legal, reguladinha, a agulha tá saindo para fora ali, olha só. Como é rapidinho, às vezes a gente não consegue ver direito. Vou aumentar um pouco a velocidade aqui, ó. E aí quando você tocar a agulha na pele, ela vai diminuir a profundidade, olha só, pela resistência que a pele tem em relação a suportar a perfuração da agulha. Então sempre que você encostar na pele, ela vai diminuir mesmo, é normal. Então você pode deixar uma quantidade de agulha aqui que seja entre 3 milímetros mais ou menos, que quando ela encostar ela vai entrar metade disso, porque a máquina vai simplesmente dar uma diminuída na velocidade. Se você quiser que ela fique mais potente e perfure mais forte, aumenta a velocidade da máquina na fonte, olha só. Ok? E aí ela vai ficar mais dura, ó. Ela vai ficar bem resistente, vai conseguir furar com uma potência melhor, sem diminuir muito. Isso aí a gente usa para fazer o preenchimento sólido, ok? A gente usa dessa maneira para fazer o preenchimento sólido. Uma máquina bem forte. Então, dependendo do que você vai fazer, você vai regular a velocidade da sua máquina na fonte para você não ter problema com a perfuração. Bacana? Então é isso aí. Ficou aí as dicas. Qualquer dúvida, você pode deixar seu comentário, pode entrar em contato comigo e te aguardo na próxima aula, hein?